Agora vamos falar do Enem, gente? Eu perguntei isso mais cedo quando tinha bem menos gente, eu vou perguntar de novo. Vocês fizeram Enem? O que vocês acharam? Todas as vezes que tem Enem, eu acordo de manhã, tomo meu café, olho pro espelho e penso, ainda bem que você já passou dessa fase. Sim, tirei 10, mas o Enem tem 90 perguntas. Não é 90 perguntas? Se você tirou 10 em 90, eu não tenho boas notícias. A Débora Ladim gostou, Tirei 10 de 1000, boa, 10 de 1000. Tirei 10 na redação, a redação vale 1000, né? Eu fiz Enem em 2012, 13, 12 e 13. Acho que 11 também, fiz 3. Odiei todos. Eu comecei a redação com, segundo a Choquei, uma pessoa me marcou, eu não lembro aonde, e falou... Eu citei você na redação. Eu fiquei tipo, bicho, se você zerar, você não vai poder pôr a culpa em mim. Teve uma outra pessoa que falou que citou o João, e eu imagino, tipo, a redação ia começar com o capitalismo falhou. Se houver concorrência, serei desistência. Sabe as palavras. É o anti-coach, né? Vamos lá, vamos falar do Enem um pouquinho. Então, primeiro, né? Eu não li a prova toda, não deu tempo. Eu queria ler pelo menos as matérias, as perguntas de história, né? Mas nós tivemos a redação. E prova de redação do Enem 2022 usa texto e gráfico de reportagens do G1 sobre povos tradicionais. Eu não tô falando isso pra falar do G1, né? Mas tô falando pra falar do tema. Por que eu peguei essa notícia? Porque eu quero ler a prova com vocês aqui, ó, pra vocês verem o tema. Então, assim, aviso de gatilho pra quem detesta vestibular, tá? Porque aqui é gatilho. Só de ver essa prova, eu já fico com a mão suando. Porque prova me causava uma ansiedade tão louca, assim, na época da escola, que eu ficava nervoso só de pensar. E assim, eu consegui passar na FUVEST, né, pelo menos. Mas eu passei pensando que eu não queria fazer aquilo nunca mais na minha vida. Quando eu vi que tinha que fazer prova pro mestrado, eu já fiquei puto, sabe? Vamos lá, vamos comentar, né? Você sabe quais são as comunidades e os povos tradicionais brasileiros? Talvez indígenas e quilombolas sejam os primeiros que passam pela cabeça, mas na verdade, além deles, existem 26 reconhecidos oficialmente e muitos outros que ainda não foram incluídos na legislação. São pescadores artesanais, quebradeiras de coco babaçu, apanhadores de flores sempre vivas, caatingueiros extrativistas, para citar alguns, todos considerados culturalmente diferenciados, capazes de se reconhecerem entre si. Para uma pesquisadora da UNB, essas populações consideram a terra como uma mãe e há uma relação de reciprocidade com a natureza. Nessa troca, a natureza fornece alimento, um lugar saudável para habitar, para ter água e elas se responsabilizam por cuidar dela, por tirar dela apenas o suficiente para viver bem e respeitam o tempo de regeneração da própria natureza. Aqui é uma matéria do G1. É a matéria que o G1, inclusive, está usando para se autopromover aqui, né? Povos tradicionais do Brasil. Aí tem indígena, quilombola, cigano, extrativista, pescador, povo de terreiro e ribeirinho. Fonte Ministério Público Federal. Povos e comunidades tradicionais deve estar... O QR Code deve estar na frente. Eu vou só tirar um segundinho aqui. O Ministério do Desenvolvimento Social preside desde 2007 a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, criada em 2006. Fruto dos trabalhos da CNPCT, foi instituída por meio do decreto não sei o que lá, em fevereiro de 2017, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. A PNPCT foi criada em um contexto de busca de reconhecimento e preservação de outras formas de organização social por parte do Estado. Carta da Amazônia 2021. Aos participantes da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, COP26. Não podia ser mais estratégico para nós, povos indígenas, populações e comunidades tradicionais brasileiras, reafirmarmos a defesa da sociobiodiversidade amazônica neste momento em que o mundo volta a debater a crise climática na COP26. Uma crise que atinge em todos os contextos os viventes da Terra. Nossos territórios protegidos e direitos respeitados são as reivindicações dos movimentos sociais e ambientais brasileiros. Não compactuamos com qualquer tentativa e estratégia baseada somente na lógica do mercado, com empresas que apoiam legislações ambientais que ameaçam nossos direitos e com mecanismos de financiamento que não condizem com a realidade dos nossos territórios. Propomos o que temos de melhor, a experiência das nossas sociedades e culturas históricas, construídas com base em nossos saberes tradicionais e ancestrais, além de nosso profundo conhecimento da natureza. Inovação para nós não pode resultar em processos que venham a ameaçar nossos territórios, nossas formas tradicionais e harmônicas de viver e produzir. Amazônia, Brasil, 20 de outubro de 2021. Entidades signatárias: CNS, COIAB, CONAC, MIQCB, COICA, ANA Amazônia e CONFREM. Aí o tema é Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. Esse é o tema. Primeira coisa, o que vocês acharam do tema? Ah, mas nem de bom ou ruim. Eu também achei bom e necessário. Mas vocês acharam difícil ou fácil? Ou médio? Eu achei difícil.
Por quê? Porque eles estão fazendo uma pergunta que nem o Estado sabe responder direito. Se vocês perguntarem até para membros do governo federal, do executivo, de ministérios, a resposta seria difícil de dar. Eu achei difícil porque a resposta é extremamente complexa, principalmente levando em consideração que a gente não estuda esses temas na escola nem fodendo. Tem proposta de intervenção? Tem. Isso é uma coisa tradicional do Enem, tá, gente? Se vocês já fizeram outros vestibulares, vocês sabem que isso aqui não é comum, mas ó, apresentando proposta de intervenção. O Enem tem isso de exigir que você apresente uma intervenção. Então isso aqui me lembrou mais ou menos aquele vídeo da Miss Universo respondendo uma pergunta sobre o Estado Islâmico, sabe? Que basicamente na Miss Universo perguntaram pra Miss resolver o Estado Islâmico. O que assim, é uma coisa que é uma atribuição um pouco exigente demais. E eu achei isso aqui extremamente exigente, porque a escola não dá ferramentas nem nas escolas de elite pra esse tipo de coisa. Então, assim, só se você for um aluno muito aplicado e muito privilegiado pra ter tido acesso a algum conhecimento paralelo à escola que toque nesses temas. E é uma pergunta que nem o Estado sabe lidar. Não, eu não acho que foi aleatório de forma nenhuma, principalmente com a COP26 também, né? Mas dá pra argumentar de uma série de maneiras. O último texto é o que mais ajuda, né? Os outros não ajudam nada. Coloquei na minha redação pros povos tradicionais tomarem cuidado com a Simone Tebet. Errado você não tá. Mas eu particularmente achei o tema pertinente e difícil ao mesmo tempo. E eu pessoalmente só saberia responder porque eu estudei políticas indigenistas, por exemplo, no Brasil pra fazer uma live pra vocês. Eu nunca tinha estudado isso nem na escola, muito menos na faculdade. Então eu particularmente achei um tema extremamente difícil. Claro, eles não querem uma resposta de fato relevante, eles querem que você siga o modelo. Verdade. A redação do Enem, ela tem uma fórmula que você consegue seguir e conseguir tirar notas boas. Mas se a gente for pensar no contexto e das pessoas que não são treinadas nessa prova, é uma pergunta muito difícil. Exato, eles querem estrutura no Enem. É verdade, isso é verdade. Quem segue a estrutura à risca consegue tirar notas boas. O problema isso é um mecanismo extremamente excludente, porque quem domina essa estrutura é quem teve, uma escola que preparou pra redação. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu tava na escola, nos meus 3 anos do ensino médio, eu não fiz nenhuma redação. Eu não tive aula de redação na escola. Eu fiz no cursinho, porque eu fiz 6 meses de cursinho pra passar na FUVEST. Então, é uma coisa que fica cada vez mais excludente, porque nem é uma coisa que exige a sua formação pessoal e intelectual. É uma coisa que exige treino específico. Então, no cursinho, eu aprendia a estrutura de como seguir as regras que o Enem exigia. E também da FUVEST, porque eles têm 2 regras diferentes, né? Foi o que eu falei. A FUVEST, aí eu até falo o que me falaram no cursinho. A FUVEST, ela não exige uma proposta de intervenção. Inclusive, os professores orientavam a gente não propor intervenção porque eles tiram nota quando você faz isso. Vocês entendem como é fórmula, a estrutura? Mas eu fiquei feliz das pessoas que falaram que aprenderam coisas na minha live que usaram na redação, porque a gente fala bastante eu não vou dizer de povos tradicionais, porque a gente tem um foco bastante nos povos indígenas, né? Mas a gente fala dos povos indígenas aqui o máximo que eu consigo, pelo menos, né? Com a capacidade limitada que eu tenho, inclusive de conhecimento de critério de causa, mas de fazer denúncias o tempo todo do verdadeiro genocídio que aconteceu no governo Bolsonaro e que será um desafio imenso num futuro governo Lula. Então eu espero que alguma coisa tenha dado uma ajudinha, né? Mas continuo achando difícil. Mas agora vamos pra algumas implicações mais políticas do Enem. Porque a gente veio falando ao longo desse governo Bolsonaro o caos do Ministério da Educação e do próprio INEP. Então, assim, teve também uma debandada em massa do INEP, teve policial federal olhando questão do Enem na sala, teve, tipo, controle ideológico da prova, sabe? Foi um negócio bastante caótico. Inclusive, o Milton Ribeiro demonstrou toda a sua incapacidade de lidar com a situação. Ele ficou propondo fazer o Enem de maneira remota, sabe? O cara completamente desconectado da realidade. E aí o cara caiu com a propina das barras de ouro do pastor lá, etc. Vocês sabem, né? Da história. Ricardo Ferraz na Veja. Enem, como o INEP contornou a falta de questões para criar uma prova inédita. Um dos problemas mais graves observados durante as últimas gestões do INEP, o órgão responsável pela elaboração do Enem, é a falta de itens no banco de questões.
Espécie de arquivo secreto com diversas perguntas, o banco é a fonte onde os técnicos da Direção de Educação Básica selecionam as questões para elaborar a prova. Como são cada vez mais raras, a escassez levou à dúvida se o exame desse ano iria reutilizar itens já aplicados em edições anteriores. Uma comissão do INEP chegou inclusive a recomendar que os itens fossem repetidos, mas isso acabou não ocorrendo, o Enem desse ano será inédito. O feito só foi obtido graças a uma saída engenhosa e um tanto polêmica encontrada pelo corpo técnico de servidores, agora comandado por Carlos Eduardo Moreno. Funcionário de carreira, Moreno assumiu o órgão em julho desse ano, após o presidente anterior Danilo Dupas enfrentar pedidos de exoneração em massa, em protesto por sua gestão pouco técnica. Foi o que a gente acompanhou de perto, inclusive, na época. Inclusive, tem uma matéria da Piauí bem completa a respeito dos problemas que rolaram no INEP nessa época, que chama O Grande Apagão. Eu recomendo até a leitura. A gente leu na época também. Quando o atual gestor assumiu, a situação do banco era considerada calamitosa. O atraso na contratação de profissionais, recrutados por meio de editais para abastecer o acervo, e a dificuldade de testar os itens fizeram restar disponíveis apenas as questões que não haviam sido testadas, ou que foram dispensadas anteriormente porque poderiam descalibrar a prova. Tradicionalmente, as perguntas são ensaiadas em um processo seletivo de iniciação científica com alunos do primeiro ano que ingressaram em uma universidade, o Prêmio CAPES. O público é praticamente o mesmo do Enem, mas esse ano as inscrições para o concurso foram bem inferiores às edições anteriores, o que diminuiu o rol de questões previamente testadas. Nessas simulações, os técnicos do INEP avaliam o desempenho dos participantes em cada uma das questões. Os itens são então ranqueados e classificados de acordo com o grau de dificuldade da matéria. Esse método é fundamental para desenhar a teoria de resposta ao item, que permite avaliar o desempenho dos candidatos do Enem de acordo com o conjunto da prova e não apenas pela quantidade de erros e acertos. Pela TRI, um aluno que vai mal em questões fáceis, mas responde corretamente uma difícil, por exemplo, perde pontos porque o INEP considera que a resposta pode ser fruto de chute. Vocês sabiam disso, gente? Vocês sabiam que o cálculo da nota do Enem é quase o cálculo das eleições dos Estados Unidos? Que é um negócio super complexo, que segue um algoritmo matemático super arrojado, assim. É um negócio que não é linear. Não é tipo, você acertou 80, você tirou 80, sabe? Então é um negócio que já é controverso por si só, na real. Gerrymandering de prova, muito bom. É o gerrymandering de prova. Como no banco, restavam apenas questões descalibradas, cujas alternativas não permitiam uma leitura acurada do TRI, os técnicos do INEP resolveram reciclá-las para adequá-las melhor ao exame. Em outras palavras, assumiram o risco de refazer os itens sem testá-los novamente. Foi a saída técnica apresentada pela equipe da EB e autorizada por Moreno. Técnico. O risco é que haja um desequilíbrio na prova, mas ele é considerado menor do que o de montar um exame com questões já aplicadas. Internamente, já estão sendo tomadas medidas para que o banco seja reabastecido e novas formas de testes sejam criadas. Muitos servidores avaliam que o banco de itens chegou na situação de calamidade para forçar uma terceirização da prova, o que, segundo eles, poderia ser mais suscetível a pressões para tornar o exame mais ideológico. Durante o governo Bolsonaro, não foram poucas as tentativas de interferência no banco de questões, principalmente a temas sensíveis para eleitores do atual presidente, como igualdade de gênero, direitos reprodutivos, racismo e ditadura militar. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não tinha nem reparado nisso. Eu não tinha parado pra pensar que o sucateamento interno era pra terceirizar a aplicação da prova e pra tornar a prova, por conseguinte, mais ideológica. É interessante isso aqui. Ainda bem que foi um projeto mal sucedido, mas não quer dizer que ele não foi tentado, né? Porque, novamente, a gente não pode atribuir tudo o que aconteceu no governo Bolsonaro à incompetência. Tem muito projeto por trás. O Bolsonaro não mexe esses pauzinhos sozinho. Inclusive, ele é mais uma marionete, né? Esse maluco tirou leite de pedra, Mas imagina se a prova fica desbalanceada. Vai ser por conta disso, né? É possível. Mas eu sempre achei esse sistema tri meio... Não sei, não sou especialista no assunto, né? Eu sempre achei ele esquisito. Eles falaram que a prova ia ter a cara do governo, né? Nossa, é incrível, né? O tema da redação é de esquerda. Tipo, tratar pessoas como seres humanos, né? Nossa, é um meme do cara com a borboleta, assim, né? Tipo, qualquer coisa minimamente humanizada. Que tipo de esquerdismo é esse, né? Qualquer coisa que trate pessoas como seres humanos. Ah, que tipo de comunismo é esse? Você não entendeu a matéria? Todo ano o INEP, que é o órgão que elabora e aplica o Enem, desenvolve um banco de dados, expande um banco de perguntas pra colocar na prova, pra fazer uma prova equilibrada, com perguntas fáceis e difíceis, né?
Por que é tão difícil fazer esse banco? Porque eles têm que elaborar as perguntas e aplicar as perguntas em teste para conseguir avaliar quais são fáceis e quais são difíceis. Porque a prova tem esse sistema de... Se você acerta X, você não tira X na prova, ela é calculada de acordo com a dificuldade das perguntas, eles precisam testar. As pessoas se voluntariam para participar desse teste. E nesses anos, teve menos gente se voluntariando por conta do sucateamento do INEP mesmo. E por conta de todos os conflitos políticos internos que o INEP teve, com debandada em massa, etc e tal. E aí a questão foi, eles não tinham perguntas o suficiente para elaborar uma prova equilibrada com perguntas que tinham sido testadas, e aí eles colocaram perguntas sem testar. Esse é o problema. Eles reelaboraram perguntas sem testar direito. Então é possível que, na prática, o que eles achavam que era fácil é difícil, o que eles achavam que era difícil é fácil. Por que isso tem que ser aplicado e testado? Porque depende de como foi o ano letivo dos alunos. Depende muito da prática da sala de aula, em cada ano. Então, por exemplo, nos anos que a gente foi acometido pela Covid, as perguntas precisavam ser testadas porque o aprendizado dos alunos foi muito diferente nessa época. Entendem qual que é o problema? E aí a leitura dos servidores sucatearam o INEP para terceirizar a elaboração da prova. E terceirizando a elaboração da prova, o Bolsonaro conseguiria deixar a prova mais ideológica. Ou seja, tirar tudo que tratasse seres humanos como seres humanos. Tipo, pobre é gente. Não, isso aqui é coisa de esquerda. Povos tradicionais são gente. Não, 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 esquerda. Isso aqui é esquerda. Feminicídio existe. Esquerda. É esse nível, sabe? Inclusive, teve até o episódio de um policial federal entrando na sala secreta lá do Enem, que eles elaboram a prova, pra fiscalizar as perguntas. Isso aconteceu ano passado. E teve uma questão do MTST, sim. Exato, racismo é ruim, esquerda. Sim, a do feminicídio eu vi, por isso que eu tô citando. E teve choro de antifeminista, e se tem choro de antifeminista, sinal de que a prova acertou, né? E literalmente, gente, literalmente, a questão da prova era feminicídio existe. Era isso, sabe? Você tem opinião sobre o novo ensino médio? Ou se tenho, eu faço convite, vai lá no meu YouTube, História Pública, e eu tenho um vídeo só destrinchando o novo ensino médio. Eu tenho opinião sobre o novo ensino médio. E assim, falando nisso, nossa, esse timing foi fantástico. Sente esse segue, gente. No show business a gente chama isso aqui de segue. Governo Lula terá de criar questões e reformular Enem com o novo ensino médio. Me fala se isso não foi calculadíssimo. Gancho, exatamente, gancho. Eu não tinha... Ator pago, claramente ator pago. A pessoa no chat que perguntou isso é ator pago. Não tenho a menor dúvida. Ana Paula Bimbati, na UOL. Com a implementação do novo ensino médio e com um banco de questões escasso, o Enem tem grandes desafios impostos para os próximos anos e caberá ao futuro governo do presidente eleito Lula acelerar esse processo. O INEP, responsável pelo exame, passou por uma crise no governo Jair Bolsonaro, com sucessivas trocas de presidentes no órgão. As alterações do Enem, alinhadas ao novo ensino médio, precisam ser aplicadas a partir da edição de 2024. Servidores do INEP, ouvidos pelo UOL, afirmam que o trabalho foi intensificado nos últimos meses, mas precisa ser acelerado no próximo ano. Isso porque a operação do exame é complexa e tem que ser iniciada ainda no ano anterior. Entre o fim da data de inscrição e do dia da prova, por exemplo, são necessários 170 dias para dar conta do processo da elaboração e logística. Esse prazo não leva em consideração a criação de perguntas. Por isso, no caso de uma reestruturação da prova, os desafios se ampliam, de acordo com os relatos de servidores envolvidos no novo modelo. O Enem de 2022 acontece nos próximos dias. Beleza. Aqui que vem o Gimo. O que é o novo ensino médio? As mudanças da última etapa da educação básica foram aprovadas em 2017, parênteses, sem debate público, de maneira forçada pelo governo Michel Temer, e segundo o cronograma do MEC, Ministério da Educação, precisam ser implementadas até 2024. Entre os principais pontos da alteração está o aumento da carga horária e a possibilidade de os alunos escolherem parte das disciplinas que querem cursar. Parte do currículo é flexível. Os alunos escolhem as áreas que querem aprofundar, os chamados itinerários formativos. Gente, isso aqui é mentira. Os alunos não escolhem o que querem, eles escolhem o que têm. Nas escolas que não têm estrutura, as escolas não conseguem aplicar os itinerários. Geralmente eles ficam restritos a ensino técnico, muitas vezes terceirizado, muitas vezes à distância, e os alunos fazem o que têm, tá? Mesmo levantando o problema de que com a idade de 14 a 15 anos, escolher o que você quer já é difícil, eles não podem escolher. E aí eu vou falar outra coisa.
Aumento da carga horária. A carga horária do currículo básico, ou seja, português, matemática, etc., diminuiu, tá? Porque parte da carga horária ficou para esses itinerários formativos, a carga horária do que nós conhecemos como ensino médio diminuiu, tá? Então, assim, as duas coisas são meio mentira, meia verdade. O aumento da carga horária é um aumento peronomútil, porque a ideia é transformar todas as escolas em escolas integrais, só que escolas com uma pancada de problemas estruturais e curriculares. Hoje eu escolhi entre duas opções. Grande escolha. Você pode escolher o seu futuro, contanto que seja a única coisa que tem. E, assim, dá até um paralelo com a minha experiência na faculdade, porque na faculdade eu tenho obrigatórias, eu tenho eletivas, né? E aí, assim, eletiva você pode escolher o que você quer. Aí você olhava e tinha, tipo, 2 matérias. Com os mesmos professores, sabe? Você olhava e, tipo, só tinha uma matéria que podia no horário que você tinha disponível. Aí você tinha... A gente falava que era optatória. É tipo, você tem que fazer contanto que seja que tem. E porque o curso de História da USP tá funcionando abaixo do mínimo, os professores estão enlouquecidos lá. Obrigativas, Isso na USP. Detalhe. Então, assim, adequar o Enem ao novo ensino médio vai ser calamitoso. Um dos objetivos da reforma é atrair o estudante do ensino médio. O objetivo da reforma é sucatear o ensino público. Etapa considerada mais desafiadora e com os piores dados de evasão do Brasil. As novidades valem para escolas públicas e privadas. E sim, e foram aplicadas de maneira extremamente desigual, porque elas não levam em consideração as desigualdades estruturais das escolas. Muito menos as desigualdades regionais. Mas fizeram pensando nos estudantes, gente. Isso aqui foi de coração aberto. Vocês que estão torcendo contra. Vamos ignorar o fato de que na época que essa reforma foi anunciada, inclusive quando a BNCC foi anunciada, a maior parte dos profissionais da educação foi contra. Não precisa de profissional de educação. Quem entende de educação é economista, é advogado, é gestor, não é professor. Chamar profissional de educação pedagogo, psicopedagogo, professor que entende da sala de aula, do dia a dia, chamar ele pra debater, o que ele entende de educação? Entende nada. Quem entende é o Julinho da FGV aqui que cursou economia. Ele entende de educação. A preocupação dos servidores é com possíveis mudanças no modelo aprovado pela equipe Bolsonaro. Queremos explicar que esse não é um projeto do atual governo, disse um servidor do INEP à reportagem. As alterações foram aprovadas em parecer do CNE. Eu acho que eu pulei alguma coisa importante aqui. O que muda... Desculpa, eu pulei esse... Foi sem querer. O que muda no Enem? Com uma mudança na estrutura do ensino médio, o candidato que fizer o Enem a partir de 2024 poderá escolher a área de conhecimento da prova do segundo dia de aplicação. Por quê? Porque no novo ensino médio você pode escolher a área que você vai se especializar dentro do currículo básico, tá? O que a gente chama de sonegação de conhecimento, tá, gente? Sonegação. Dependendo da área que você estuda, você tem o conhecimento de outra área sonegado, tá? Você não tem o seu direito de ter contato com a outra área e você com 14, 15 anos já tem que escolher qual área você quer se aprofundar. Gente, eu com 18, 19 não sabia o que eu queria cursar na faculdade. Minha primeira faculdade foi cinema. Meu segundo vestibular foi análise de sistemas. Eu fazia a menor ideia do que eu tava fazendo. Isso aqui é péssimo, sabe? Péssimo. A ideia é que o candidato escolha o bloco de perguntas relacionado ao itinerário formativo que fez durante o ensino médio, mas também que esteja ligado ao curso superior que deseja tentar uma vaga. Já o primeiro dia de exame terá perguntas relacionadas à formação geral básica do estudante com foco em disciplinas de língua portuguesa e matemática. Gente, as únicas 2 matérias que são obrigatórias, não as únicas 2, né, mas as únicas que são obrigatórias que têm a mesma carga pra todo mundo é português, matemática e inglês, tá? Português, matemática, inglês. Vocês estão entendendo onde esse novo ensino médio quer chegar? O aluno sai da escola, principalmente da escola pública, ele tem que saber escrever e contar, possivelmente arranhar uma outra língua. É isso. Educação física tá obrigatório, né? Acho que é isso também. Mas, enfim, vocês entendem onde isso tá querendo chegar. No meu vídeo sobre ensino médio, eu fiz esse vídeo faz muito tempo, então eu não lembro da legislação inteira. Eu não sei se ela mudou também. Você vai aprender a dizer quiet quitting, é isso mesmo. Caralho, na escola que eu trabalho, todos os estudantes vão fazer o que for escolhido por 50% mais um, independente de qual itinerário eles escolheram. Grande escolha. Ficou mais democrático ainda, né? Vamos ler as preocupações agora, né? A preocupação dos servidores é com possíveis mudanças no modelo aprovado pela equipe Bolsonaro. Queremos explicar que esse não é um projeto do atual governo. As alterações foram aprovadas em parecer pelo CNE, que reunia, na época, especialistas ligados ao tema e com experiência na área. Os técnicos precisam ainda investir na construção da matriz de referências e na organização de aplicação da prova de 2024. Os alunos estão passando por essa mudança dentro da sala de aula e é essencial que o governo coloque a cereja do bolo com a mudança do Enem. Cereja no bolo de bosta, né?
Pode revogar. O documento com as mudanças do novo ensino médio tem peso de portaria ministerial e por isso pode ser revogado. Cara, ainda não há informações claras se o futuro governo Lula pretende mudar a reforma. Lula, olha pra mim. Lula, sério, olha no meu olho. Lula, eu nunca te pedi nada. Lula, eu nunca. Assim, de verdade, eu nem te critico tanto assim, sabe? Vamos combinar, sabe? Fiz campanha pra você, tá eleito, dei meus 2 centavos aqui. Lula, por favor. Lula, na moral, assim, só vou dizer isso. Honra nosso voto, Lula. Eu tô pedindo de coração. Tem que implorar pra voltar como era. E era uma bosta. Só que, assim, se tem uma coisa que a gente descobriu com o tempo, é que sempre dá pra ficar pior. Na moralzinha. Alguém pergunta pro cara lá da Choquei mandar um zap pra Janja. Sabe, Lula. Pelo menos assim, ó, abre o debate de novo. Coloca professor, coloca pedagogo, coloca profissional da educação e abre o debate. Todo mundo vai descascar esse lixo. A experiência prática já veio pra mostrar como isso aqui não tá funcionando e já não ia funcionar pra qualquer pessoa que entende um pouquinho da realidade. Sim, o Tiririca mentiu pra todo mundo. Pior do que tá, fica fácil. É isso. No novo ensino médio você pode escolher a matéria que você vai estudar. No singular, é a matéria. Só tem uma mesmo, assim.